E nós vamos nos concentrar aqui na palavra de Deus. Quem é que sabe o lema aqui do CRC? Uma família de famílias. E quem é que sabe a frase que nós temos usado para descrever um bocadinho a nossa visão do que é que queremos ser como igreja? Uma família de famílias, com Jesus no centro, onde todos são bem-vindos. Jovens estiveram a aprender sobre isso. E é exatamente isto que nós é exatamente isto que nós lemos na carta aos Efésios que estamos a estudar. E hoje é o último. Hoje é o último sermão em Efésios. Vamos acabar a carta aos Efésios depois de 3 anos, a cada primeiro domingo do mês, a refletir sobre Efésios. E Paulo, ele passa toda a carta a mostrar isso. Ele passa toda a carta a mostrar que o plano de Deus é acolher toda a humanidade. É que todos sejam bem-vindos em Cristo. Todos sejam um só em Cristo. Derrubar barreiras. Foi isso que o apóstolo Paulo passou a sua vida a fazer, de facto. E a carta aos Efésios, mais especificamente. No capítulo 2, que é onde está este versículo, que diz que já não somos estrangeiros nem hóspedes, mas fazemos parte do povo santo de Deus e somos membros da sua família. Nesse capítulo, Paulo fala claramente que o propósito de Deus era derrubar a parede de separação. Cristo derrubou a parede de separação entre judeus e todos os outros povos, porque foi esse o plano de Deus desde o início. Derrubar todas as barreiras para que todos pudessem ser um só em Cristo e no seu amor. E só nele pode haver verdadeira unidade. No capítulo 6 nós falamos sobre... Obrigado. No capítulo 6 nós falamos sobre, no início do capítulo 6, ou já a meio do capítulo 6, este é o terceiro sermão no capítulo 6, falamos sobre guerra espiritual, do versículo 10 ao 18. Mas a última parte começa com Paulo, esta última parte que nós vamos ler, começa com Paulo a pedir oração. A pedir oração à igreja, à família. Oração pelo quê? Alguém já abriu aí em Efésios 6 e viu aí no versículo 19, Paulo pede oração por quê? Só uma palavrinha que diz aí? Por ele, mas para ele ter o quê? As traduções são diferentes. A palavra que Paulo pede no grego, a palavra traduzida assim mais corretamente é coragem. Paulo pede coragem. Algumas traduções dizem essa palavra e é a palavra que se aproxima mais do original do grego. Paulo pede coragem coragem para que todos possam saber o Evangelho. Para ele poder ter as palavras certas, lá está, chegar aos sítios certos, ser dirigido por Deus. Ele pede coragem para nunca se calar, para anunciar sempre, continuamente, para que todos possam ser chamados para pertencer à família. Todos possam ser chamados para pertencer à família. Esse é o objetivo. Não é criar adeptos de uma religião. Não é só criar ajuntamentos de pessoas. Não é só fazer grupos de pessoas que têm uma lista de crenças em comum, uma lista de doutrinas em comum. Não, o objetivo de Deus é criar uma família. A igreja é isso. A igreja é uma família. É suposto ser isso. E Paulo pede coragem para que ele possa anunciar e para que todos possam saber disso. E no versículo 19 e 20, ele diz isto. Ele diz, lembrem-se também de mim na oração, para que Deus me inspire. Na tradução da Bíblia para Todos diz isto. Mas, mais uma vez, a palavra é coragem, para que Deus me dê coragem, quando eu tiver de falar, e para que eu tenha liberdade de dar a conhecer a mensagem. A palavra também, mais uma vez, no grego é mysterion, a palavra mistério, para dar a conhecer o mistério da Boa Nova. Boa Nova, a palavra é evangelion, que significa evangelho, Boa Nova, da qual, mesmo preso, continuo a ser embaixador. Peçam a Deus que eu tenha coragem para anunciar como convém. E para que anunciar o evangelho? Para quê? Para que darmos ao trabalho de anunciar esta boa notícia? É preciso mais gente? Não estamos bem com o nosso grupinho? Não. Qual é a cena? Mas qual é a... Diz, Rosita.
Diz em espanhol. Amém, amém. Engrandecer o reino de Deus. A família aumentar. A igreja é uma família que tem fome de aumentar. É uma família que quer sempre aumentar. Não, é uma família que nunca está bem só com aquele grupinho. Né? E se isso acontece, a família não está saudável. Alguma coisa está errada na família. Né? Quando a família fecha as portas, quando a família de Deus fecha as portas, já caiu, já está afastada do propósito. Né? A família de Deus quer sempre aumentar. E qual é nós acreditamos que é isto que a Bíblia nos ensina, que a igreja é uma família de famílias com Jesus no centro, onde todos são bem-vindos. Não é uma família de famílias qualquer, é com Jesus no centro. É com Jesus no centro. E sem Jesus, nós podemos ser muita coisa, mas uma igreja nós não somos. Podemos ter a aparência de igreja, pode parecer, podemos fazer rituais, podemos ter uma lista de doutrinas, mas sem Jesus no centro também, isso vai ser só ilusão. Vai ser só uma aparência que não vai ter correspondência com a realidade. Porque só Jesus no centro nos centra naquilo que Deus deseja para a igreja. E onde todos são bem-vindos. E qual é a porta de entrada para a família? Qual é a porta de entrada para a família? Não estou a falar de porta física, até porque nós não temos porta ali. Não temos a porta, temos o portão. Né? Mas qual é a porta de entrada para a família? Como é que se entra? Como é que se passa da sala de visitas? Né? Porque uma coisa é ser visita, outra coisa é ser família. Nós vemos isso em nossa casa. Muitos de nós gostamos muito de receber visitas em nossa casa e abrimos a porta a muita gente. Mas muitas pessoas que visitam são muito queridas e muito bem acolhidas, mas não fazem parte da família. Certo? Isso é normal. Mas na igreja, como é que alguém passa de visita a família? Qual é a porta? Jesus. Não é? Jesus, é preciso passar pela porta para se tornar família. A igreja é uma família que tem espaço para toda a gente. Alguém ajuda ali a irmã Elisa? Acho que é a irmã Elisa que está ali com dificuldade. Criamos espaço para toda a gente. É uma família que tem espaço para toda a gente. Não é como nas nossas casas, se nós queremos acrescentar alguém à família. Olha, nós estamos, como os irmãos sabem, estamos num processo de adoção e não temos espaço. Vamos ter que fazer ali uma ginástica para termos mais um quarto, para podermos alojar a criança que acreditamos que Deus vai abrir a porta para nós termos. Mas, amém, amém, amém. E orem por isso já agora. Mas é difícil, não é? A gente criar espaço. Na igreja isso não acontece. Na igreja há espaço para todos. Há espaço para toda a gente. O espaço não é um problema. Temos sempre lugar para mais um. Não é? E todos são bem-vindos a pertencer. Agora, para deixar de ser visita e passar a fazer parte da família, só há uma coisa que é preciso fazer. É passar pela porta. E a porta é Jesus. Só quando alguém recebe esta boa nova, esta boa notícia e responde com um sim, né? Eu quero que Jesus seja Senhor da minha vida, eu entendo que Jesus é o meu Salvador, eu entendo a boa nova, eu entendo que Jesus veio morrer pelos meus pecados, eu quero receber isso, eu quero receber esse presente de Deus, e eu quero entregar a minha vida a Deus e quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu já não quero viver mais para mim, quero viver para Ele. Essa é a porta. Essa é a porta da entrada. E sem passar por essa porta nós vamos ter sempre visitas. E todos são bem-vindos, até as visitas. Não há problema. Mas, quer dizer, há problema para quem não passa por esta porta, porque esta porta é a porta da salvação. E é muito importante passar pela porta da salvação. Portanto, todos são encorajados a passar pela porta da salvação. E a porta é Jesus. E Paulo passou a sua vida toda a anunciar que essa porta estava aberta para todos. Para todos. Porque Paulo debateu-se muito com pessoas que achavam que, sim, podia estar aberta para todos, mas a porta não era só Jesus. Era Jesus e mais algumas coisas. Mais a lei de Moisés. É preciso cumprir a circuncisão. É preciso cumprir os rituais. É preciso cumprir. E Paulo passou a vida toda a lutar contra isso. Paulo, ele fazia assim. Ele ia, plantava uma igreja, punha a coisa
mais ou menos organizada, chamava pessoas para liderar, depois ia para outra cidade, de repente vinham um conjunto de pessoas bem intencionadas, né? Judeus que alguns até eram convertidos, mas que achavam que o que Paulo pregava não estava completo, então lá iam eles acrescentar as leis. Olha, vocês, ok, receberam Jesus e tal, mas agora têm que ser circuncidados, agora têm que fazer rituais, agora têm que cumprir a lei de Moisés. E Paulo sofreu muito com isso. Andavam sempre ali atrás dele a desfazer aquilo que ele tinha feito. E na carta aos Gálatas, se nós lermos a carta aos Gálatas, nós vemos precisamente o que é que Paulo sentia perante essa realidade. Desviar pessoas do Evangelho puro. O Evangelho puro é Cristo. É o amor de Deus. A lei de Cristo é só uma. Ama. É um mandamento só. Amarás. Feito. Amarás. Ama a Deus acima de todas as coisas. Ama ao próximo como Jesus amou. E cumpres a lei toda. Não precisas de saber mais nada. Mais nada. Mas vamos por partes. Paulo, ele deixa esse pedido na carta, na última parte da carta, por oração. Ele estava preso. Paulo estava preso. Provavelmente em Roma. E no versículo 19 ele diz: lembrem-se também de mim na oração, para que Deus me inspire ou me dê coragem quando eu tiver de falar. Isto fala-nos de uma coisa logo fundamental, que é a oração. Para nós anunciarmos esta boa nova, nós precisamos de oração. Paulo pede oração. Como nós temos falado, nós estamos numa batalha espiritual. Há forças das trevas que querem manter as pessoas na cegueira do Evangelho. Na cegueira da religião, do legalismo, das leis, de cumprir as leis. Precisas de Jesus, sim, mas não chega a Jesus. Tens que cumprir mais isto, e mais isto, e mais isto, e mais isto, e mais isto. E aí sim Deus aceita-te. Se conseguires cumprir o suficiente. Paulo, lembrem-se do que Paulo falou atrás, que já vimos no versículo 18. Façam tudo isto, toda aquela armadura que nós vimos. A armadura com o capacete, e com o cinto, e com a couraça, né, que tivemos também na noite de louvor e oração passada, a sermos lembrados disso. Façam tudo em espírito de oração. Tudo isto é para fazer em espírito de oração. Toda a guerra espiritual é para ser travada em espírito de oração. E orem continuamente. Não é só uma vez por mês. Nós fazemos a noite de louvor e oração uma vez por mês, mas isso é só para assinalar o momento em que estamos todos juntos. Mas toda a gente é chamada para orar continuamente. Em união com o Espírito Santo. Amém? Em união com Deus. E depois Paulo volta a dizer, prestem muita atenção a estas coisas e orem por todos os santos. Orar, irmãos, por todos os santos. Nós somos chamados para isso, porque nós queremos que a família aumente. Só Deus pode abrir os olhos das pessoas que estão cegas. Cegas para o Evangelho. Como todos nós já estivemos cegos. Todos. E Deus abriu-nos os olhos porque alguém orou por nós também. Certamente. Alguém orou por nós. E quando a família de Deus aumenta, há alguém que perde. Certo? Quando a família de Deus, quando à família de Deus são acrescentadas vidas, alguém perde. Quem é que perde? O Deus deste mundo perde. O Deus deste mundo. É chamado o Deus deste mundo na Bíblia. O diabo. O Deus deste mundo cegou os seus entendimentos para não verem a luz maravilhosa do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. E ele tem todo o interesse em que as pessoas se mantenham assim. O que é que desfaz essa cegueira? A oração e o anúncio da palavra de Deus. E nós precisamos de estar empenhados nessa guerra. E é preciso oração tanto por quem anuncia, como Paulo pede para ele. Precisamos de oração por todos nós, para que tenhamos coragem para anunciar. Como é preciso oração também por aqueles a quem nós vamos anunciar e que estão em cegueira. Estão cegos e na ignorância do Evangelho. Estão cegos, irmãos. E nós temos de ter compaixão de quem está cego. Não é dizer, pobres coitados cegos, não prestam para nada, não é? Nós não nos podemos sentir superiores a quem está cego, porque nós também estávamos cegos e só fomos libertos pela graça de Deus da nossa cegueira. E a oração é fundamental para o evangelismo, para o anúncio do Evangelho
por várias questões, prepara os crentes com coragem, com determinação, para anunciarmos o Evangelho, intercede pelos não crentes, lá está como falávamos, abre oportunidades. Paulo também orava, também pedia oração para que Deus lhe abrisse portas para ter outras oportunidades de pregar o Evangelho. Nós devemos orar isso pelas pessoas que estão à nossa volta no nosso dia-a-dia. Dá-me oportunidade, Senhor, dá-me oportunidade para não sermos aquelas pessoas inconvenientes, que depois as pessoas fecham-se também, né? Se nós somos inconvenientes, não sabemos estar, não sabemos falar, às vezes somos agressivos, às vezes somos inoportunos, e precisamos de direção do Espírito Santo. Não é de qualquer maneira. Isto também não é de qualquer maneira. Precisamos de direção do Espírito Santo. Paulo, precisamos de criatividade. Como é que nós vamos abordar as pessoas? Precisamos de estratégia. Vamos estudar as pessoas e perceber como é que nós podemos mostrar o amor de Deus à vida delas. Cada pessoa tem uma linguagem do amor, né? Conhecem aquela coisa da linguagem do amor? Né? Perceber qual é a linguagem do amor da pessoa e então mostrar o amor de Deus assim. Precisamos de inspiração do Espírito Santo. Agora aquela palavra de inspiração cabe aqui, né? Que também é uma tradução. Então a oração é fundamental, mas não podemos ficar pela oração. Paulo depois continua. Oração para que me dê coragem quando eu tiver de falar e para que eu tenha liberdade de dar a conhecer a mensagem, o mistério da Boa Nova. Nós precisamos de anunciar o Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Precisamos de saber se vamos anunciar. E vivê-la. Sabê-la e vivê-la. Que Evangelho é que anunciamos? Nós temos estado a falar desde o início de Efésios que Jesus é o centro da nossa mensagem. Cristocêntrica, Cristo no centro da nossa mensagem. O que é o Evangelho? Alguém quer resumir aí? Sim, mas isso aí é muito vago, não é? O que é o Evangelho? Qual é a mensagem? Qual é exatamente a mensagem? Em 2 ou 3 linhas? Qual é? Qual? Sim. Mas o que é que isso significa? Imagina que eu não sou crente, nunca ouvi falar de nada disto, e vocês estão-me a dizer qual é a mensagem. Estão-me a resumir a mensagem de Jesus em 2 ou 3 linhas. Sim, mas com isso o amor, restaurada. Eu sugiro 1 Coríntios 15, 3, 4. Mas João 3,16 também é uma boa exposição. Mas 1 Coríntios 15, 3, 4 diz-nos, Paulo, ele transmitiu aquilo que ele tinha recebido. E ele resume aquilo que ele transmitiu, a mensagem que ele transmitiu, da seguinte forma. Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme o que está na Sagrada Escritura, foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou, como também está na Sagrada Escritura. Depois Paulo continua, ele foi visto por vários irmãos, até foi visto por 500 pessoas e etc. Mas está aqui o resumo, Cristo morreu pelos nossos pecados. Então se nós queremos transmitir a mensagem do Evangelho, anunciar a real mensagem, e que as pessoas entendam qual é essa mensagem, nós temos que perceber a mensagem. O que é que está no centro da mensagem? No centro. Cristo morreu. Cristo morreu. Está no centro. Onde é que Cristo morreu? Na cruz. A cruz. Há um psicólogo que é o Jordan Peterson, que ele diz que num mapa o tesouro está no X. O X marca o tesouro. Não é? Então a cruz também é um X. Não é? Está lá o centro. A cruz marca o centro. A cruz é o centro. Então o centro é a morte de Jesus na cruz. E que outros elementos é que temos aqui? Que outras palavras é que temos aqui? Não, o que temos aqui nesta passagem. Ressurreição, antes disso. Antes. Pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. O que é que também está aqui muito importante? As Escrituras. As Escrituras. Onde é que nós temos compreensão e revelação disto? Nas Escrituras. Nas Escrituras.
Então, e o que é que cada um desses elementos fala? Falamos da cruz, que está no centro, do pecado, das Escrituras, da ressurreição. O que é que fala a cruz? A cruz fala de quê? Quando pensamos na cruz, pensamos em quê? Perdão, amor, sacrifício. Sim, são tudo variantes do amor, não é? E uma coisa muito importante, coragem também. Justiça. Justiça está na cruz. Porquê é que Jesus teve de morrer? Porque ele foi sofrer a justiça de Deus em nosso lugar. Muito importante a justiça. Porque a justiça de Deus é real. E é tão real que Jesus teve de morrer para que a justiça de Deus se cumprisse. Mas Deus fez isso por amor. No pecado, o que é que fala o pecado? O que é que fala o pecado? Rejeição, desobediência, transgressões. Fala da natureza humana, contaminada pelo pecado. A Bíblia fala de quê? As Escrituras falam de quê? Verdade. Verdade. A verdade está nas Escrituras. A verdade está na Bíblia. Não está em mais lado nenhum. Está na Bíblia. A verdade sobre a salvação e a vida de fé. E a ressurreição fala de quê? Cantamos sobre isso. Ao terceiro dia, a vida triunfou. Fala de vitória. A ressurreição foi a vitória anunciada e confirmada que realmente Jesus e a sua obra na cruz funcionaram. Que ele era quem dizia ser, ele venceu a morte. Essas são as coisas que nós temos de viver e anunciar. Cruz no centro, o amor no centro, o perdão no centro, a justiça no centro. E a justiça de Deus faz-nos o quê? Humildes, porque pela justiça de Deus nós seríamos todos condenados. Isso torna-nos humildes, porque nenhum de nós escaparia à condenação. Todos seriam condenados. Todos. Isso nivela-nos. Estamos todos ao mesmo nível. Ninguém é mais do que ninguém. Mas Jesus, pela graça de Deus e pelo amor de Deus, ele foi crucificado em nosso lugar, voluntariamente. Estas são as coisas que nós temos de viver e anunciar. Temos um problema. Porquê é que precisamos de Jesus? Para fazer a nossa vida melhor um bocadinho. É quando eu estou a falar com alguém, olha, tu estás vazio e Jesus vai-te satisfazer. Mas eu não estou vazio, até tenho uma vida boa, porquê é que eu preciso disso? Não. O problema da humanidade é o pecado. Não, Jesus não é para ter uma vida boazinha, é para nos salvar do nosso pecado, é para nos salvar de nós próprios, é para nos salvar da nossa incapacidade em ser boas pessoas. Isso é outra, não é? A ideia de que há boas pessoas e há más pessoas. Sim, há pessoas que levam o ser má pessoa assim a extremos. Nós vemos às vezes... ainda ontem estávamos a ver um vídeo sobre o Holocausto. Não é? Vemos o mal assim de uma forma gritante. Não é? Mas boas pessoas não existem. Só para quem não nos conhece. Nós só somos boas pessoas para quem não nos conhece. Não é? Quem não nos conhece e só nos vê de vez em quando, somos ótimas pessoas. Todos somos boas pessoas. Não é? Pior é o resto. Não é? Pior é quem nos conhece. Então é isso que nós temos de anunciar. E onde é que isso está? Onde é que nós temos de ver isso? Na Bíblia. É a Bíblia. Temos que partilhar isso com as pessoas. A verdade está na Bíblia. Não está nos papas. Não está, não está nas igrejas. É a Bíblia. É a Bíblia. E estamos no mês da Reforma também, agora em outubro. Então vale a pena pensar nisso. Não é? Estas são as coisas que temos de viver e anunciar, irmãos. É isto que temos de viver e anunciar. É isto. Vamos manter a nossa mensagem pura. Não vamos estar a acrescentar coisas. Não vamos estar a acrescentar o que tiver a mudança de vida que vai acontecer. Deus vai tratar disso. Não temos que dizer às pessoas, olha, mas tens que pertencer a uma igreja e tens que deixar de dizer palavrões e tens que deixar de fumar e tens que deixar de usar esta roupa e aquela, tens que começar a usar gravata, tens que deixar de beber isto e aquilo. Irmãos, cada um depois Deus vai fazer a obra. É verdade que há coisas que são pecado, não estou a dizer que não. Mas Deus vai trabalhar depois das pessoas receberem a dádiva da salvação. E depois há coisas que, objetivamente, a gente percebe que são más. Outras, as pessoas vão descobrir, segundo a sua própria consciência, o que é que têm que deixar de fazer e o que é que não têm que deixar de fazer.
Nós gostamos muito de controlar tudo o que as pessoas fazem e deixam de fazer. Mas há muito poucas coisas que a gente pode dizer, não há muito poucas. Há algumas que a gente pode dizer, isto está errado, é errado para qualquer pessoa. Por exemplo, o adultério. Isto nunca é certo. Nunca é correto. Nunca produz nada de bom. É sempre mau. Agora, que música vais ouvir? Que bebidas é que vais beber? Que roupa é que vais vestir? Que comida é que vais comer? Que dias é que vais guardar? Em que parte do dia vais orar? Não, isso aí é entre cada um e Deus. Embora nós vivemos sempre em família e também temos que levar em conta aos outros. Olha, eu deixo-vos para avançarmos, que está a ficar tarde, eu deixo-vos um capítulo, Romanos 14, um trabalho de casa. Leiam Romanos 14 para percebermos como é que funciona isto da consciência, para nos rebentar um bocado a nossa rigidez e achar que há leis para tudo e mais alguma coisa. Ainda ontem estávamos a falar na reunião de jovens, olha, é pecado fazer isto, é pecado... Qual era a pergunta? Diz. Não, qual era a pergunta? Não, tu perguntaste se era pecado pôr botox. Foi qualquer coisa assim, né? Bom. Fui eu. Ah, foi ele logo. E eu perguntei, se calhar temos que construir aqui uma lista de regras, né? Por aí uma lista, não colocarás botox. Temos que fazer aí uns mandamentos extra. Bem, enfim, leiam Romanos 14 e depois qualquer dúvida a gente conversa. Mas outra coisa importante, a segunda coisa importante, e é só esta, o Evangelho, a Boa Nova, é trinitário. A Boa Nova é da Trindade. É da Trindade. Nós anunciamos Jesus, foi enviado pelo Pai e que hoje está aqui pelo Espírito Santo. Quando nós dizemos Deus nunca te deixa só, Deus está sempre contigo, estamos a dizer o quê? É o Espírito Santo de Deus que está cá. Porque Jesus subiu aos céus e enviou o seu Espírito. Então sempre que nós anunciamos o Evangelho, nós estamos a anunciar o Evangelho da Trindade. E nós somos chamados para anunciar, para ser testemunhas, e temos que anunciar com a nossa vida e com as nossas palavras. E como é que nós mostramos a Trindade na nossa vida? Como é que nós mostramos a Trindade? Sabem como é que mostramos a Trindade? Sendo como a Trindade. Vivendo a Trindade. Esta passagem normalmente não é associada à Trindade, mas esta passagem é tudo sobre a Trindade. Deixo-vos agora um mandamento novo. Amem-se uns aos outros. Assim como eu vos amei, é preciso que se amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns aos outros, toda a gente reconhecerá que são meus discípulos. Jesus, ele só deixa um mandamento. Engraçado, não é? Um mandamento. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Nós somos amados por Deus e somos chamados para amar os outros como Deus nos ama. É permitido pôr botox? O que é que o amor diz sobre isso? O que é que o amor diz sobre isso? Eu não sei. É preciso pensar sobre isso. O que é que o amor diz sobre a roupa que usamos? O que é que o amor diz? Nós podemos pôr aqui muita coisa. Nós mostramos a Trindade sendo como a Trindade. E a Trindade, o que é que se passa na Trindade? Entre Pai, Filho e Espírito Santo. O que é que está a passar na Trindade? Como é que a Trindade é? Como é que a Trindade vive? Como é que a Trindade existe? Unidade. Uma unidade perfeita. Em amor. O amor é a cola da Trindade, porque Deus é amor. A Trindade é amor. Então queremos mostrar a Trindade, queremos mostrar um Evangelho fiel. Amemos-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. E estamos a mostrar o Evangelho, estamos a anunciar o Evangelho. Temos que falar e dizer, nós temos isto porque Jesus, Ele nos amou. E com o seu amor, nós amamos uns aos outros.
Essa é a mensagem. Essa é a Trindade. E essa é a mensagem que... Esse é o Evangelho. Este é o mistério do Evangelho que Paulo pede oração para anunciar. Paulo pede oração para anunciar este Evangelho. Cristo morreu na cruz. Ele foi enviado pelo Pai para morrer na cruz. Segundo as Escrituras, Ele pagou o preço pelos nossos pecados e oferece-nos a salvação. Porque já não temos de ser nós a sofrer e a estar condenados pelos nossos pecados, mas podemos ter uma vida nova e vencer a morte porque Jesus ressuscitou. Amém? E depois é viver. É viver. E o terceiro ponto, só para terminar, que agora já vai adiantada. Quando é que nós anunciamos o Evangelho? Quando as coisas estão a correr bem na nossa vida, temos tempo, temos a nossa vida organizada, então aí anunciamos o Evangelho. O que é que Paulo diz? Às vezes nós passamos estas passagens, às vezes escapam-nos. Paulo estava preso. Mas mesmo preso, ele continuava a ser embaixador. Quem é que aqui está numa situação pior do que Paulo? Há situações piores do que Paulo. Atenção. Mas a maior parte de nós não está nessas situações piores do que Paulo. Mas mesmo preso, Paulo continuava a ser embaixador. E continua a pedir para que ele tenha coragem para anunciar como convém. Algumas traduções têm outra expressão aí. O que é que diz aí? Alguém tem outra tradução que diga outra coisa? Aqui no fim do versículo 20. Pois é mesmo. Alguém tem outra tradução que diga alguma coisa diferente? Destemidamente. Então Paulo estava preso e muito limitado aos olhos humanos. Mas ele continuava a anunciar o Evangelho. E em Filipenses ele fala sobre isso. Nos tempos mais difíceis da nossa vida, nós somos chamados para anunciar o Evangelho. E o que ele fala em Filipenses é que aquilo que lhe aconteceu, a prisão dele, abriu muitas portas. Ele diz assim, eu estou em Roma preso, mas a minha prisão ainda contribuiu mais para o avanço do Evangelho, porque através da minha prisão eu pude anunciar a toda a guarda que estava aqui no palácio, pude anunciar a toda a gente. E essa é a nossa perspectiva. Como é que naquilo que nós estamos a passar, nós estamos a anunciar o Evangelho? Nós achamos que isto de anunciar o Evangelho é um luxo para alguns que têm a vida fácil. Nós temos às vezes essa tendência para achar isso. É um luxo anunciar o Evangelho. Já estou aqui, tenho tantos problemas, tenho tanta coisa para resolver. Agora não tenho tempo para pensar nos outros, não tenho tempo para pensar em anunciar. Ficamos centrados e focados só nos nossos problemas. Mas nessas situações, Deus usa-nos de uma maneira, com o nosso sofrimento e as nossas aflições, para mostrar o amor de Deus quando nós nos dispomos para isso. Deus usa-nos de uma maneira extraordinária. Porque estamos a sofrer na pele os sofrimentos de Cristo também. E no nosso sofrimento, estamos a orar e estamos a anunciar o Evangelho como Cristo fez na cruz. No seu sofrimento, Cristo podia dizer, eu estou tão mal, não quero saber de mais nada. Mas no seu sofrimento, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. No seu sofrimento na cruz, Deus recebeu um criminoso que lá estava com ele, que se arrependeu e Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, na cruz, Jesus anunciou, Jesus acolheu, Jesus pôs os seus olhos não nos seus problemas, mas naqueles que estavam diante dele. E nos nossos problemas também não é dizer que não existem, mas nos nossos problemas e nas nossas fraquezas, Deus torna-se forte. Por isso é que Paulo se alegrava com as suas fraquezas, as injúrias, as privações, as perseguições e as angústias que ele tinha passado por amor de Cristo, pois quando me sinto fraco, então é que sou forte. Uau! Nas nossas fraquezas, nas nossas angústias, nas nossas perseguições, nos nossos problemas, nas nossas aflições, quando nós nos sentimos fracos,
é hora para o poder sobrenatural de Deus se manifestar através de nós. Porque aí toda a gente percebe, incluindo nós, que nós não temos nada para dar. Nosso. Mas o poder de Deus em nós manifesta-se de uma maneira extraordinária. Nós não podemos nós temos que nos dispor. Nós temos que ter a perspectiva certa. Esta perspectiva. Quando somos fracos, então é a oportunidade para o poder de Deus se manifestar. E não quando eu sou fraco, então vou pensar só em mim e os outros, cada um que cuide de si e que se desenrasque, que a vida está difícil para todos. Esta diferença de mentalidade define como nós estamos a anunciar o Evangelho. Estamos a anunciar um Evangelho de um Deus sobrenatural que usa os fracos para manifestar o seu poder? Ou estamos a anunciar um Evangelho pequenino, fraquinho, de pessoas que não têm nada para dar, que estão ali encolhidas e sempre a queixarem-se dos problemas da vida? É esse Evangelho que estamos a manifestar? Porque nós temos essa escolha para fazer. Não é? Porque o poder de Deus, ele está aí, e é certo que o poder de Deus se manifesta. Nós temos que nos dispor e que ter a perspectiva certa. Precisamos de orar para isso. Nós não desistimos, principalmente quando seria esperado desistirmos. Todo o mundo está à espera que a gente desista nas nossas fraquezas, nos tempos difíceis, nas aflições. Isso é o que toda a gente faz. Nessas alturas, deitamos a toalha ao chão e dizemos: chega, para mim chega, estou farto, não me vou dar mais ao trabalho. Mas aí é manifesto de forma sublime o amor e o poder de Deus na nossa vida. Quando nós nos sacrificamos pelos outros, mesmo quando estamos todos arrebentados. Vamos terminar. Já está aí o despertador. Mas vamos terminar com esta passagem. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Vamos amar até ao fim, irmãos. Vamos amar até ao fim. Não vamos deixar que as circunstâncias nos roubem a perspectiva, nos roubem o foco. O nosso foco é o amor. Não é uma vida boa. Não é uma vida sossegadinha. Não é uma vida confortável. O amor dói. O amor exige sacrifício. O amor exige de nós que a gente passe para outros níveis de maturidade. O amor exige maturidade. O amor desenvolve maturidade. Exige maturidade. Todos os que são pais e que têm filhos, e não é preciso ser pai, basta cuidar de pessoas. Percebem isso? Quando nós cuidamos de pessoas, percebemos que nós temos que nos concentrar nelas e abdicar das nossas coisas. E as nossas coisas passam para segundo plano por amor. Por amor. Alguém aqui, quando tem problemas, deixa de cuidar dos filhos? O que é que nós fazemos com os nossos filhos? Nós temos problemas, estamos cheios de problemas, cheios de dores. E eles? Vamos deixá-los ali ao abandono? Olha, a nossa atitude com os nossos filhos é a nossa atitude que Deus pede de nós com os nossos irmãos. E com toda a gente à nossa volta. Nós estamos feridos, estamos magoados, mas não deixamos de cuidar. Enquanto Deus nos cura, nós vamos curando outros. Vamos passando a cura de Deus para outros. Não somos perfeitos, temos limitações, temos que pedir perdão e o perdão também é uma manifestação do amor de Deus. E vamos em frente. Vamos ficar de pé. Vamos orar para que Deus nos dê graça para amarmos até ao fim. Até ao fim. Amarmos e com o amor de Cristo. É o amor de Cristo no centro e em família. Porque só se pode anunciar o Evangelho em família. Só se pode anunciar o Evangelho amando uns aos outros. Porque sem amarmos uns aos outros, ninguém vai acreditar que nós somos discípulos de Cristo. É pelo amor que nos une que nós somos reconhecidos como seus discípulos. Não há outra maneira. E o resto é perda de tempo. O resto é perda de tempo. Só o amor importa. E o amor, claro, tem muito que se lhe diga. O amor tem muito que se lhe diga. Não é aquele amor das músicas românticas. Não é esse amor. Isso tem alguma coisa de verdade.
Mas o amor não é só aquele sentimento de paixão que estamos assim deslumbrados e inebriados. Amor é sofrido, amor é sofrido. E também é bom, também enche o nosso coração, porque quem desiste de amar, desistiu de viver. A vida sem amor não faz sentido nenhum. Mas, sim, temos de estar preparados para a parte do sacrifício. E pedimos a Tua graça, Deus, pedimos a Tua graça para podermos realmente olhar sempre para Jesus. Quando olhamos para nós mesmos e ficamos focados e centrados em nós mesmos, então nós voltamos as costas àquilo que Tu queres fazer em nós. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos realmente qual é o caminho, Pai. Porque Jesus é o caminho. E ajuda-nos a olhar para Jesus e a fazer o caminho do amor, Pai. O caminho do amor sofrido, mas o caminho do amor também que enche o nosso coração, que nos traz uma plenitude, porque somos amados, somos aceitos. Isso faz-nos descansar, isso faz-nos alegrar, faz-nos cantar, porque conhecemos o amor. E faz-nos também transbordar para que outros também conheçam esse amor. Deus, ajuda-nos a olhar para cada pessoa que se cruza connosco como se fosse o próprio Cristo. E quando nós damos de beber a alguém, quando damos de comer a alguém, é a Ti que estamos a dar. Nós vemos isso na Tua palavra, que é a verdade. Ajuda-nos a olhar para cada pessoa que se cruza connosco e a entender que essa pessoa é amada por Ti e Tu desejas que seja amada por nós. E enche o nosso coração de amor, Senhor, para que cada passo que nós dermos quando sairmos daqui, ainda aqui, Deus, que manifestemos o amor uns pelos outros e que o façamos intencionalmente e de muitas formas. Mas quando saímos daqui, que possamos manifestar esse amor por qualquer pessoa, Senhor, que é amada por Ti. Deus, pessoas por quem Tu morreste, Senhor. Enche o nosso coração de amor, ajuda-nos a discernir, Deus, aquilo que distrai do amor, aquilo que enfraquece o amor, aquilo que destrói o amor. Ajuda-nos a recusar as armadilhas do inimigo para instalar o ódio e o desprezo. E, Pai, que os nossos corações sejam curados de todo o ressentimento, Pai, de toda a inveja, Senhor, de toda a raiva, de todo o ódio que tão facilmente crescem em nós, e que o Teu amor prevaleça, Deus. O Teu amor reine nas nossas vidas. E que como igreja sejamos lugar de amor, espaço de amor, relacionamentos de amor. E que com todas as nossas diferenças e conflitos, e Pai, que o amor possa no fim sempre prevalecer, Senhor. Pedimos-te perdão, Pai, porque tantas vezes damos lugar à carne, damos lugar aos maus instintos. Pai, perdoa-nos, Deus. Sem Ti nós nada podemos fazer. Sem a Tua capacitação sobrenatural, nós não temos nada para dar. Sem o Teu amor encher os nossos corações, nós vamos ser apenas mais uns no meio da multidão. Não vamos ter nada que acrescentar ao mundo, não vamos fazer diferença nenhuma no mundo. Mas contigo, Deus, todas as coisas são possíveis. Até para nós, seres fracos e falíveis, manifestarem o amor do Deus vivo e verdadeiro. Isso é o maior milagre. Deus, e nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, para que seja o Teu amor a reinar e que Tu possas crescer em nós e nós possamos diminuir. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. 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 Podemos dizer à pessoa que está ao nosso lado: eu amo-te com o amor do Senhor. Quem quiser fazer isso, ninguém é obrigado.